Aquele neurônio simples, ele resolve problemas muito simples. Por exemplo, portas lógicas. Para problemas mais complicados, com mais quantidades de entradas, ou enfim, dependendo também da natureza do problema, você precisa que a sua rede tenha mais neurônios. Porque lembre-se do seguinte, lembre-se que o conhecimento da rede, ele é todo armazenado em função dos pesos. Todo o conhecimento da rede está nos pesos, nos valores de peso. Quanto mais neurônio você põe, mais valor de peso você vai ter na sua rede. Quanto mais valores de peso você tem, mais conhecimento você consegue armazenar na sua rede. Então, essa é a ideia por trás de uma rede com muitos neurônios. Você vai ter vários valores de peso possíveis e eles, consequentemente, vão conseguir representar muitas coisas. Então, esse perceptron aqui foi fundado lá na década de 60, e ele é uma rede específica para problemas de classificação. O que é classificação? Classificação é aqueles problemas onde você tem que atribuir rótulos. Por exemplo, dado uma determinada entrada, uma combinação aqui de valores de entrada, você tem que dizer se é um mamífero, ou se é uma ave, ou se é um réptil. Isso aqui seriam rótulos. Então, problemas dessa categoria que o perceptron consegue ter um bom desempenho. Todo perceptron é formado sempre por duas camadas de neurônios. Uma camada de entrada, porque nesse modelo, nessa rede chamada de perceptron, toda entrada X se propaga para todos os neurônios que estão na camada seguinte. Então, não existe, essa entrada X1 só vai para esse neurônio aqui. Isso não existe. Toda entrada, todo valor de entrada precisa ser propagado para todos os neurônios da próxima camada. Por isso que a gente precisa desse neurônio chamado sensorial, que esse faz simplesmente a replicação, a duplicação, a replicação, triplicação, enfim, desse sinal, desse valor que está entrando aqui, para fazer com que ele chegue nos neurônios computacionais. E outro elemento dessa rede são os neurônios computacionais, aqui. Esses neurônios computacionais são aqueles que fazem aquele somatório, certo? Que calculam aquela soma de multiplicações. Então, existe uma camada apenas de neurônios computacionais que recebem como entrada, cada um deles recebe como entrada todas as entradas, fazem o cálculo do somatório e geram a saída intermediária. Essas saídas, essa quantidade de saídas, ela é determinada pela quantidade de rótulos que você tem, de possíveis rótulos que você tem no seu problema. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei 3 rótulos. 1, 2, 3. Se você tem 3 rótulos, cada uma dessas saídas, você vai precisar, consequentemente, de 3 saídas na sua rede, e cada uma dessas saídas aqui vai representar um desses rótulos aqui. Por exemplo, essa aqui vai representar o mamífero, essa aqui vai representar as aves, e essa aqui vai representar os répteis. Quantos neurônios nessa camada de saída você precisa? Você precisa de um para cada possível rótulo que você tem no seu problema. Falei para vocês que o conhecimento na rede ele é armazenado sempre como os valores de peso da sua rede. Sempre com os valores de peso. Quando você quer que a sua rede aprenda alguma coisa, que ela consiga, de fato, classificar alguma coisa, você precisa ajustar os valores de peso dos seus neurônios para fazer com que ela aprenda o que a gente diz, o relacionamento que existe entre os atributos previsores. O que seriam esses atributos previsores aqui? Seriam as entradas, né? As variáveis de entrada, ou seja, os valores x1 até o xm, cada um das suas variáveis do problema, e o atributo meta. O atributo meta é a saída, que você tem interesse na rede.
Então, a sua rede, para ela aprender alguma coisa, você precisa encontrar valores de peso que mapeiem essa relação que existe entre as variáveis de entrada e a sua saída. Redes neurais são um tipo de técnica de inteligência computacional que a gente chama de aprendizado supervisionado. O que é um aprendizado supervisionado? É aquele aprendizado que precisa receber aqui exemplos para que você consiga treinar ele. Então, ele é supervisionado a partir desses exemplos. Esses exemplos servem de ponto de entrada para que a sua rede consiga encontrar a relação que existe entre as variáveis de entrada e a saída. Existe um algoritmo para conseguir encontrar essa relação e fazer com que a sua rede neural aprenda, no caso do Perceptron. Esse algoritmo é chamado de aprendizado delta. Nada mais é do que um algoritmo, né, um modo sistemático, um passo a passo, para você conseguir mostrar para a sua rede um exemplo de um caso, observa o que a sua rede calculou na saída, e aí você faz o ajuste dos pesos da rede de acordo com um erro que você observou na saída. Então você vai apresentar para a sua rede uma entrada, essa entrada vai passar pela rede, vai ser calculada uma saída Y, e aí você vai ver a diferença entre o que era esperado, naquele exemplo, e o que a rede calculou. Isso é o tal do erro. Com base nesse valor de erro, você corrige os valores de peso. Essa atualização ela acontece em todos os neurônios da rede. Se ela tiver 3, 5, 10, todos os neurônios seguem esse procedimento de atualização de peso. Mas a atualização é igual para todos eles. Então, a gente sempre demonstra o aprendizado, esse aprendizado delta, usando um único neurônio, para ficar mais fácil da gente visualizar. Se a sua rede possui vários, cada neurônio vai fazer a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Como é que funciona esse aprendizado delta? Ele é um procedimento iterativo. Você vai iterativamente aplicar esse procedimento na sua rede até atingir um determinado critério de parada. Até você dizer o seguinte: bom, estou contente com o desempenho da rede, ela está conseguindo, ela aprendeu bem, ela está conseguindo obter bons resultados. Esse seria um critério de parada. O outro critério de parada seria: eu vou deixar essa rede treinando por até um limite de tempo. E esse limite de tempo, o tempo do treinamento, né, ele é medido em épocas. O que é uma época? Uma época é uma situação onde você apresenta para a rede os seus N exemplos de treinamento que você tem. Os N casos, digamos assim, do seu dataset que você vai usar para treinar a sua rede. Lá no exemplo do operador AND, na direita lá do slide, tinha sempre aquela tabelinha com os 4 possíveis valores da tabela verdade. Então, no caso do operador, vou botar aqui, no caso do AND, né, nós tínhamos um N igual a 4. Tinha 4 exemplos para a gente testar e treinar, né? Dependendo do seu problema, se for um problema de reconhecimento de se é pássaro, se é ave, mamífero ou réptil, você pode ter centenas, milhares de exemplos de treinamento, certo? Então, a cada uma dessas épocas aqui, consiste em apresentar para a sua rede aqueles vários exemplos de treinamento que você tem, e para cada exemplo que você apresenta para a rede, você corrige os pesos de acordo com esse delta, que na verdade é simplesmente a diferença entre o valor desejado é aquele valor que já está lá no exemplo, né, que é fornecido com esse dataset, e o valor que a sua rede obteve. Esse D aqui é o valor desejado e o Y é o valor que a rede calculou, certo? Então, esse delta nada mais é do que a diferença entre o valor que era esperado para aquela saída N e o valor calculado pela sua rede. Nesses modelos de treinamento de rede, sempre há uma ponderação, um parâmetro aqui de treinamento
chamado taxa de aprendizado, o MI. Essa taxa de aprendizado é para nós ajustarmos aqui, digamos, a velocidade de treinamento da sua rede. Ela não pode aprender nem muito rápido, nem muito devagar. Se ela aprender muito rápido, ela corre risco de esquecer. Se ela der importância só porque ela está vendo neste momento, ela corre risco de esquecer o que ela já tinha aprendido no passado. Por um acaso, se ela só considera o que ela já aprendeu no passado, ela não vai conseguir aprender com base numa situação que ela está vivenciando no momento. Então, tem que sempre achar um ponto de equilíbrio, um valor de taxa de aprendizado aqui que proporcione um bom resultado para o seu treinamento. Vamos seguir aqui, então. Como é que funciona esse algoritmo de aprendizado delta? Ele tem essencialmente 5 passos, certo? Nesse primeiro passo, é um passo de inicialização. Nesse passo de inicialização, aqui, é simplesmente um momento onde você inicializa os valores de peso, de todos os pesos, de todos os neurônios da sua rede, inicializa todos eles com o valor 0, certo? E aí, após esse passo 1, você segue executando esses passos aqui, ó, o 2 até o 5, para cada um daqueles exemplos de treinamento que você tem. Se a sua rede tiver 4 exemplos, você vai executar esses passos do 2 ao 5 4 vezes. Se tiver 100, você vai executar esse passo aqui 100 vezes. Somente depois de passar por esses N casos de treinamento é que uma época é considerada finalizada, certo? Então, esse miolo aqui, após os N passos, caracteriza-se uma época. O que acontece ao apresentar cada um dos exemplos para sua rede? Essencialmente esses passos aqui. No primeiro passo, é o chamado passo de ativação. Nesse passo, você simplesmente vai pegar o valor de entrada de cada uma das entradas X, pegar o vetor de entrada, né, os valores aqui, x1, x2 até xm, e aplicar na sua rede. Você vai ativar o Perceptron com esses valores de entrada aqui. Para cada combinação, lembra lá na nossa tabela, né? Nossa tabela lá do End tinha x1, x2, e aí tinha uma coluna D aqui e uma coluna Y. Para cada x eu tinha lá a entrada 0, 0, que o valor, aqui a gente vai ter o valor desejado para essa combinação. Vamos botar que esse aqui é o end. No caso 0, 0, a saída do end tem que ser 0, ou menos 1. Para cada um desses vetores, desses valores de entrada, você vai ter uma saída desejada, no caso aqui, certo? Que é a saída D. Então, você vai aplicar esse vetor aqui de entrada, computar a resposta real, ou seja, você vai calcular a saída intermediária V aqui, né? E depois passar na função de ativação e calcular o Y, seguindo essas fórmulas que a gente viu lá antes, né? Somatório e depois a função de ativação. Com isso aqui você tem o valor do Y. Com base nesse valor de Y aqui e no valor desejado que você tem para aquela entrada, você consegue calcular o valor de erro delta aqui, que é a diferença entre esse valor desejado e o valor obtido. Isso aqui vai dar o valor numérico, né? A diferença entre eles é um valor numérico, e esse valor numérico do erro delta é usado nessa fórmula aqui, que é a chamada fórmula de atualização do vetor de pesos, ou seja, cada um dos pesos WJ da sua rede vai ser atualizado com o valor que ele tem atualmente, mais a nossa taxa de aprendizado, vezes o erro delta aqui, vezes o valor de entrada que está chegando naquele neurônio, passando por esse peso aqui, ó. A entrada XJ que está passando pelo peso WJ. Isso aqui vai dar um novo valor de peso. Ao fazer essa atualização e levarmos em consideração aqui o delta, o que está acontecendo nessa nossa rede? Ela está começando a ajustar os valores de peso
para que eles tornem esse valor de erro zero. O objetivo final é chegar nesse valor de erro zero. Significa que ela aprendeu e definiu igual. A saída que ela deu foi igual à saída que era esperada para aquele conjunto de entradas. Então, o valor dele é zero. Então, ela vai atualizando esses valores de peso com base nesse erro delta para ir ajustando eles em direção a um valor que faz ela chegar nesse erro zero. Certo, esses passos aqui são repetidos para cada um desses valores n aqui. Essa atualização de pesos é repetida para cada um dos valores n, até finalizar uma época. Quando finalizou todos os passos n, a gente finaliza uma época. E daí você tem aqui os critério de parada, né? Como eu disse antes, o critério de parada pode ser uma quantidade máxima de épocas, ou a não ocorrência de erro. No caso aqui, o erro delta, né? Por exemplo, você pode deixar essa sua rede treinando até não ocorrer mais delta para nenhuma das entradas. Aí a sua rede vai estar totalmente treinada.